no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 15 e 16. Amém? 15. Não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Repetindo, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Senhor, nos conduza na meditação da tua palavra, que é poderosa para transformar as nossas vidas. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Eu me submeto a ti, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Amém. Podeis assentar. Ao iniciarmos, essa pregação sobre esses 2 mandamentos, em continuidade, a nossa série dos 10 mandamentos, lembramos que tanto esses mandamentos como os demais, não basta apenas cumprir, porque, como eu falei aqui no momento da leitura do Salmo, não é apenas não cumprir porque é proibido, mas ele tem que estar em nosso coração, porque Deus ele não olha a nossa prática, ele olha o coração. Então não adianta, você não praticar um pecado externamente na sua prática, se no seu coração você está praticando. Então, a obediência a Deus, ela está relacionada diretamente a uma transformação do coração, como eu falei no início do culto. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, só vai ser pesada para nós se o nosso coração não tiver transformado. Então, isso vai ser um peso, porque a gente vai estar fazendo algo que no coração a gente não está sentindo vontade de fazer. Então, nós precisamos pedir a Deus que o nosso coração seja transformado, porque a transgressão aos mandamentos de Deus, elas não acontecem quando a gente tem uma atitude externa que pode ser vista, mas ela já acontece no coração. E a gente se lembra do Salmo aqui hoje, que nós lemos, de Davi, manifestando esse sentimento que repudia o pecado, repudia aquilo, ou seja, é um sentimento, nosso coração transformado, ele se alegra na lei de Deus e odeia aquilo que é contra a lei de Deus. Então, lembrando que para todo mandamento, a gente precisa ter um coração transformado, para que não seja um obedecer contrariando o nosso coração, mas que seja a expressão do nosso coração desejoso de obedecer a Deus e um coração que não quer o pecado, que não ama o pecado, que odeia o pecado. A palavra, o Salmo hoje usa essa palavra, odiar o pecado. A gente precisa ter esse sentimento em nosso coração e não vai ser um peso servir a Deus assim. A gente lembra o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19, diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então o pecado está dentro do coração. Se a gente externou ou não, isso é outra coisa. Como Jesus falou lá, o mandamento diz para não desejar a mulher do próximo. A gente vai estar falando sobre isso na quarta-feira, mas ele diz... Eu digo mais do que isso: se você desejar em seu coração, você já cometeu adultério. Ou seja, não é o fato de você ter relações sexuais em adultério, mas é você desejar no coração. Então o que Jesus diz é que o coração precisa estar transformado, porque a atitude externa é só a manifestação daquilo que está no coração. Se o nosso coração for transformado, essas coisas não acontecerão. Então, o primeiro de hoje, da nossa sequência, dando continuidade à sequência, não furtar. O furto, ele não se entende apenas que há furto e roubo, são situações diferentes. O furto não é apenas quando você pega algo escondido de alguém e a pessoa não vê. Furtou, ele pegou aquilo, a pessoa não viu, não era dele. Mas vai além disso. Há situações de furto em que você se apropria de algo que não é seu e a pessoa tem conhecimento disso. Então o furto ele é muito abrangente, a gente precisa olhar para várias situações. Um exemplo disso, quando você pega emprestado e não devolve. Qual a diferença de você pegar emprestado e não devolver e roubar? A diferença é que roubando você vai coagir a pessoa e tomar. E você pegando emprestado é uma maneira amigável de você tirar da pessoa e não devolver. Qual é a diferença? Existem pessoas que parece que praticam isso de pegar as coisas emprestadas e nunca devolver, e se devolver quebrado. Isso, gente, vai
está diretamente relacionado a esse mandamento. A gente não pode se apropriar de nada que não é nosso, seja de que forma for, pedindo emprestado, furtando, roubando, seja como for, não é nosso, tem que ser devolvido. Eu lembro de pessoas que às vezes chegam assim, você me empresta isso, pode deixar que se quebrar eu te dou um novinho. Se você tem condição de me dar um novinho, vai lá e compra, não precisa me pedir. Né? É uma coisa totalmente incoerente, né? Então, se eu quebrar o seu, eu te dou um novo. Então, compra o novo para você e deixa o meu aqui. Né? Porque é uma prática, né? E eu conheço pessoas que você sabe que se emprestar, você não vai ver de volta. Aí eu trago eu lembro lá do meu tempo do primário, né? Aquela história do vai e vem, né? Vocês aqui não viveram para ver isso. Ele já balançou a cabeça lá. Um senhor que tinha uma oficina tudo arrumadinha, cada coisa no seu lugar, e ele dava nome às ferramentas. O martelo era toque-toque, o serrote era vai e vem, e tinha um vizinho que pedia as coisas emprestadas e não devolvia. E o filho dele chegou lá e falou: tio, o meu pai pediu para o senhor emprestar ele o vai e vem. Aí ele falou: olha, você vai lá e diz ao seu pai o seguinte, que se vai e vem fosse viesse, vai e vem iria. Mas como vai e vem, vai e não vem, vai e vem não vai. Né? E é verdade. Existem pessoas que são assim, pegam e não devolvem. E, gente, isso é roubo, de uma forma diferente, mas é. A gente precisa estar atento a isso. Você pegou emprestado, quebrou, você tem obrigação de ressarcir do jeito que você pegou. E às vezes são práticas que passam desapercebidas e a gente nem associa o mandamento de não roubar. Não, roubar é outra coisa, assaltar não. A gente precisa ter cuidado. Se você está lesando alguém de alguma forma, é um roubo, você está subtraindo o bem de alguém. Né? A gente precisa ter. E aí vai envolver outras situações também. É claro que o roubo com violência, né, é o que todo mundo associa nesse mandamento, nem precisa dizer que é pecado. Né? Paulo lembra lá quando escreve aos Coríntios, né, na sua carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, primeira carta aos Coríntios 6:10, ele diz: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então Paulo diz, olha, nem ladrões, aqui ele cita outros, mas ladrões, trapaceiros, não herdarão o reino de Deus. Não tem como a gente conviver com essas práticas e ser cristão, porque Paulo diz, olha, não entrará no reino de Deus. Então, ou seja, toda a nossa vida cristã, se a gente não pratica na sua não é meio termo, ou você é cristão ou você não é, e você sendo cristão tem que ser em todas as áreas. Eu não tenho como escolher os mandamentos que eu vou obedecer e desconsiderar outros. Como cristão, todos eles são essenciais para a minha salvação. Provérbios, capítulo 10, versículo 2, diz assim: os tesouros de origem desonestas não servem para nada, mas a retidão livra da morte. A falta de retidão, os tesouros desonestos nos levam à morte. Então a gente precisa ser muito criterioso com essas coisas, não tratar de qualquer jeito. Aquela história do achado não é roubado. Se você sabe quem é o dono, você está roubando sim. Se você achou uma coisa, você sabe de quem é, ele perdeu, eu achei. Não, se você sabe de quem é, você tem que devolver. Senão você está roubando da pessoa, isso é muito sério. Mas a gente minimiza, né, porque existe um consenso popular de que se perdeu, acabou. Não, ele perdeu, não tenho culpa. Não, mas se você sabe quem é, continua sendo dele, você deve devolver. Troco dado ao maior, né? Tem gente que até que diz, ai, que bênção, né? O troco veio ao maior. Bênção nada, não é seu, devolve. E você sabe de quem é, como é que você se apropria e ainda chama uma coisa dessa de bênção? Deus não vai tirar de uma pessoa para te dar, não. Deus, ele multiplica, ele não tira de um para dar a outro. Não chama isso de bênção, não. Igualmente rouba, irmãos, quem comete ou engana em suas vendas, né? Aquele que vende de forma ilícita, né? O que vende extorquindo, né? Existem várias práticas de vendas que são
que aos olhos de Deus são erradas, né? Propagandas enganosas, peso a maior, né? Você vai vender alguma coisa que é pesada, bota aquele pezinho a mais escondido. É roubo. Não é esperteza, não é ser esperto, não. Isso é roubo. Tudo aquilo que você tira de alguém é roubo. Vendendo artigos falsos, avariados, enganando fregueses, né, com medida e por aí vai, né? Vender produto roubado e comete o pecado tanto aquele que vende como aquele que compra. Tanto que a própria lei civil, ela considera crime você comprar algo roubado. Se você for pego, você vai preso igual aquele que roubou e vendeu. Não é diferente na lei de Deus. Se você adquire algo que é ilícito, você está roubando. Aí a gente pode incluir TV pirata, gato net, gato de luz, é roubo. Ainda tem gente que justifica, não, mas está pela hora da morte a luz, isso aí não tem condições. Mas não é seu, você está tirando de alguém essa luz que você não está pagando, está sendo cobrado de outras pessoas. Você está tirando de alguém. E não há bênção na nossa casa, na nossa vida, se a gente tem essas práticas. A gente precisa ser muito cuidadoso com isso. Deuteronômio 25, versículo 13 a 16. Deuteronômio 25, 13 a 16. Diz assim: não tenho na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenho em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatas e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Pois o seu Deus detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Negociar desonestamente. A palavra está dizendo, olha, Deus detesta quem faz isso. Não ressarcir danos ou prejuízos causados, né? A pessoa quebra alguma coisa, está lá com o carro, vai estacionar lá no mercado, amassa o carro do outro quando estaciona, opa, tem alguém olhando, sai, vai embora. Se você amassou, você tem que pagar. Né? Você deixou o prejuízo ali com alguém, se escondeu, mas Deus está vendo, ninguém viu, Deus viu. Deus, ele vê todas as coisas, a gente precisa ser cuidadoso. Aquela história, alguém fiz e eu não sei quem fui, né? Aquela história, né? Quem fez isso? Ah, não sei. Alguém fiz, eu não sei quem fui, né? A cara está dizendo isso, a pessoa está negando e a cara está dizendo que foi ele que fez. E a gente, como cristão, tem que ser honesto nisso. A gente não pode dar o jeitinho, né? Escapar. Se ninguém viu, você não está absolvido porque ninguém viu. Você continua sendo responsável pelo dano que você causou. Entram nessa categoria também, contra esse mandamento, patrões, né, que pagam injustamente seus empregados, né, que não fazem jus ao seu salário, né, que não trabalham de acordo com aquilo que estão recebendo para fazer, que negligenciam o seu tempo e o seu trabalho. Isso é roubar também. Quantos aí, né, questionam, brigam porque o salário está pouco, brigando por melhor salário, mas você vai ver a conduta como funcionário, chega atrasado, voa o dia inteiro no seu trabalho, não faz as tarefas direito. Amados irmãos, enquanto eu trabalhei, hoje eu trabalho integralmente para Deus, mas enquanto eu trabalhei lá fora, eu tratava a empresa como se fosse minha postura era essa, eu cuidava da empresa como se fosse minha. Mas a gente vê funcionários aí, às vezes cristãos, que falam, que se dane, isso aí não é meu. Mas você está sendo pago para cuidar, para tratar aquilo ali como se fosse seu. Então a gente precisa também ver isso. A gente olha muito as injustiças contra nós, mas a gente às vezes não avalia, né, a nossa conduta se está lesando alguém. Né? A gente sempre fala isso, evangelizar. A gente deve evangelizar no trabalho, mas não pare o trabalho para fazer isso, porque você está lesando a empresa. Você não pode pregar o evangelho lesionando alguém. Você é pago para trabalhar. Então você tem que estar lá no seu horário de começar a trabalhar. O cristão tem que ser exemplo, estar no horário de começar a trabalhar e cumprir o seu horário trabalhando.
A empresa que eu trabalhei, eu tinha a chave, porque eu era o primeiro a chegar, a ponto de me dar a chave. Não dá a chave para ele, porque ele chega primeiro que todo mundo. Eu saía de casa com a margem para, se acontecer alguma coisa, eu não chegar atrasado. E eu via lá pessoas cristãs que todo dia, 10 minutos de atraso, 15, o dia que a chefe foi chamar a atenção, ainda se rebelou. Achou que estava errado chamar a atenção dele. E cristão. E a gente não pode lesar. Se você recebeu pelo seu tempo de trabalho, você tem que honrar com o seu tempo de trabalho. A gente precisa ser cuidadoso com isso. A corrupção, né, que a gente tanto vê aqui, é o roubo da pior espécie que tem. Por quê? Atrelado à corrupção, existem outros pecados, outros furtos, né, que vêm inerentes. A corrupção tem gerado mortes, né, pelo dinheiro que está faltando à saúde, pela falta de uma medicina preventiva, pela falta de salários, né, para os trabalhadores. Há muitos funcionários públicos que estão sem receber. Ontem mesmo tive com a minha cunhada e ela está sem receber. Lá em Caxias, você trabalha e não sabe se vai ter o salário no fim do ano. Ela está recebendo ainda salários de meses anteriores. Isso é furto, ele trabalhou e tem direito ao salário, né? Isso é furto, sim. E é um furto muito grave, porque a corrupção, ela não é só o roubo em si mesmo, pelo dinheiro desviado, mas são as consequências da corrupção, que são mortes em hospitais. E vários outros danos causados à população por esse dinheiro que foi tirado. Então é um pecado que não vem sozinho, ele vem acompanhado de muitos outros. Mas a gente precisa lembrar, irmãos, que a corrupção também está na esfera do povo, né? E a gente vê aí, o povo é tão corrupto quanto o governo, quando dá um dinheirinho para passar numa vistoria, quando dá um dinheirinho para poder continuar andando irregular na rua, para o guarda deixar você passar, quando dá um dinheirinho para agilizar um processo, para cortar um caminho. Nós estamos sendo corruptos também. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso é furto também. Então o povo denuncia, fala muito da corrupção, mas a gente vê que a corrupção está em toda parte. A gente vai vistoriar um carro hoje, já existe aquela instalado, né? Aquela dinâmica, né, da extorsão. Então você chega lá, você vê que o carro não tem um problema muitas vezes, mas é criado para que você possa estar favorecendo. Eu lembro que eu levei meu carro ano passado, aí o cara já vem, quando vem no teu ouvido soprar, você já sabe o que é. Veio no meu ouvido, ó, tem 2 irregularidades no seu carro, perfeitamente, você escreve aí que eu vou cumprir. Não, o black light não está acendendo, quando você pisa no freio, acende aquele... E estava acendendo, eu sabia que estava. Só que ele sabe que eu não tenho como ver, porque eu vou lá apertar o pedal, não tenho como ir lá olhar. Peguei, tudo bem, amigo, você anota que eu vou cumprir. E eu fiquei lá em pé esperando o documento, ele lá esperando eu levar o dinheiro. Ficamos quase 1 hora assim, eu lá. Falei, vou passar o dia aqui, mas lá eu não... Quando ele viu que não tinha jeito, me chamaram lá, seu Paulo, teve exigência? Não, está liberado, porque ele sabia que não podia me reprovar, porque eu ia num eletricista e ia ver que não estava, ia voltar, amigo, você está condenando o que está acendendo. Mas ele tentou fazer isso ali, eles fazem isso. E isso é muito sério, gente, e às vezes a gente se sente tentado, vou sair daqui, vou lá não sei aonde, e às vezes a gente está errado mesmo, um pneu lá que não está bom. Estou citando o exemplo do Detran, mas é muitas outras coisas. Sempre vem um convite para dar um dinheirinho para as coisas andar. E a gente fala, poxa, eu vou ficar aí quebrando a cabeça com isso dias, meses. O que é esse dinheirinho? Nada, e sai com isso. A gente é tentado por poder sair dali com tudo resolvido. É uma tentação muito grande. Mas a gente tem que lembrar que é pecado. A gente tem que agir de forma correta. Senão a gente não é luz do mundo e sal da terra, né? Um outro pecado, né? Não pagar impostos e dízimo, né? Por que dízimo se inclui nesse pecado? Vamos abrir Malaquias capítulo 3, versículo de 8 a 12. Malaquias capítulo 3, versículo de 8 a 12. Amém? Diz assim: pode um homem roubar a Deus?
Contudo, vocês estão me roubando. Isso é Deus falando através de Malaquias. E ainda perguntam como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de você será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, amados irmãos, a Igreja Nova Vida, nós não temos a prática de pregar sobre dízimo, mas a gente não está com isso desvalorizando o que é dízimo, não. Dízimo é um pecado, é um dinheiro de Deus que a gente pode estar tirando. Então isso é muito sério também, né? Aquilo que a gente recebe, a primícia é de Deus, e é assim desde o Antigo Testamento. E a gente precisa ter cuidado. O dízimo, ele não é uma moeda de troca com Deus. Eu vou dizimar, então tenho o antes e o depois na minha vida. Eu passei a dizimar, então vou passar a ter carro do ano, Não é isso que Deus está falando através de Malaquias. Ele está dizendo que quando você não tira o que é de Deus, Deus não vai permitir que tire o que é seu, porque Ele vai abençoar a nossa vida. E a gente escuta muitas vezes, pastor, mas eu vou dar dízimo para a igreja, eu sei lá como o pastor está usando. A responsabilidade é do pastor. A nossa responsabilidade é de dar o nosso dízimo daquilo que a gente recebe, senão a gente está tirando de Deus, sim. Agora, a partir do momento que você entregou, pesa sobre o ombro do pastor a responsabilidade do que ele vai fazer, ele vai ser cobrado por isso. Amados irmãos, se é algo que eu toco com temor, é dinheiro da igreja. Porque Deus é alguém que está ali, junto comigo, na hora que eu estou contando e dando destino a esse recurso. E ai de mim se usar isso de forma errada, porque não vai pesar sobre ninguém aqui. Vocês já fizeram a sua parte, deram a Deus o que era de Deus. Mas eu vou responder pelo que eu vou fazer, e eu mexo com muito temor. Assim que eu vim para cá, eu prestava conta mensalmente ao pastor Duarte de tudo que eu fazia aqui. Hoje ele já não pede isso, mas eu tenho tudo registrado. Cada moeda que entra e sai dessa igreja eu tenho lançado tudinho. Tenho toda a prestação de conta, com toda a documentação arquivada de tudo que eu gastei. Tem uma pasta onde eu guardo por mês, arquivado por mês, todas as notas de tudo que eu paguei aqui e todo o dinheiro que entrou. E a nossa igreja dá dízimo à catedral de tudo que entra. A igreja aqui é fiel nos seus dízimos com a catedral. Porque na Igreja Nova Vida é assim, cada igreja ela é independente na sua gestão. A catedral ela não se envolve em nada, mas ela recebe o dízimo das entradas das igrejas. Então, ao invés dela gerir tudo e todo o dinheiro ser enviado para a sede, como é feito em outras igrejas, ela nos dá liberdade, a gente dá o dízimo, mas a gente tem liberdade de decidir o que fazer com o recurso da igreja. Então isso é tratado de forma muito séria, porque a qualquer momento um pastor, um líder meu pode chegar e falar: pastor Paulo, quero ver as contas. Está tudo ali, está certinho. Tem uma pasta com todos os caixas da igreja, tudo que foi gasto, e outra com toda a documentação comprovando tudo que eu gastei. Porque esse dinheiro não é meu, eu tenho que tratar isso com temor. Eu tenho que ter muito temor com isso. Porque ai de mim se eu mexer nesse dinheiro que não é meu. Então a gente precisa, irmãos, ter muito cuidado com isso. O dízimo não é uma questão de opinião própria, de decisão de cada um. É um mandamento. Trazer as primícias para a casa de Deus. Porque a igreja, a obra de Deus, ela é espiritual, mas é material, né? Tudo que é usado aqui é gasto, e Deus chama a igreja a arcar com essa responsabilidade. Então a gente precisa dar o devido peso ao dízimo, né? A Igreja de Nova Vida, a gente não faz pregação sobre dízimo, a gente não gasta culto incentivando as pessoas a dizimar, mas não quer dizer com isso que a igreja trate com descaso o dízimo. A gente sabe da seriedade do dízimo, mas, infelizmente, o dízimo tem sido, há uma falta de entendimento acerca do dízimo, até pelo que tem
as pessoas têm visto, né, ser feito com o dízimo. Mas isso, irmãos, se há algo errado feito com o dízimo, aquele que está usando pesa sobre os ombros dele essa responsabilidade. A nossa é dar o dízimo daquilo que a gente recebe. Eu, como pastor da igreja, o que eu recebo, eu dizimo para essa igreja. Uma vez que eu sou pastor dela, eu dizimo aqui. Mas a gente precisa ser fiel nisso. A gente não pode tirar de Deus o que é de Deus. Não é uma moeda de troca, né? O incentivo que tem se dado a dizimar é o antes e o depois. Outro dia eu estava vendo na televisão, um pastor gastou um culto inteiro levando ao púlpito pessoas que deviam e agora têm 3 carros. O que isso tem a ver com dízimo? Dízimo é parte do nosso culto a Deus. Dízimo é uma obediência ao mandamento de Deus. Não é uma moeda de Deus, não nos deve nada. Nós vamos celebrar sexta-feira a morte de Cristo, que nos salvou da nossa morte eterna. E a gente vai ser eternamente devedor a Deus. Deus não nos deve nada. Isso é um mandamento de Deus que nos abençoa, né? Deus é tão bom que Ele manda dar o dízimo, é um mandamento, mas Ele em troca abençoa. Ele diz, olha, ponham-me à prova e vocês verão se eu não vou abrir a comporta do céu e derramar bênçãos sem medida sobre vocês. Essas bênçãos sem medida é mansões, carro do ano, riqueza? Não é. Bênçãos sem medida é a mão dele sobre a nossa vida financeira abençoando. Mais vale 90% abençoado por Deus do que você ficar com os 100 sem ter a mão de Deus sobre ele. E Deus diz, olha, não deixarei que tirem o que é de vocês, se vocês não tirarem o que é meu. E a gente precisa ter o entendimento de que isso é correto. Por último, né, mandamento, não dirás falso testemunho do teu próximo. Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 12, já resume bem isso aí. Já resume muito bem isso aí, né? Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 12, né? Nós tivemos a pregação aqui essa semana do João, né, no culto dos jovens domingo, e ele tocou nessa passagem especificamente, né, sobre um aspecto, né? Aqui a gente vai abranger um pouco mais, mas foi muito bem lembrado, né, o que ele colocou ali, sobretudo a maneira da gente falar com as pessoas, né? A gente tem dentro da nossa boca uma espada afiada que mata. E a gente às vezes solta ela sem que eu falo, puxa, o cara que anda com uma arma tem que estar preparado para andar armado, porque quem não sabe usar uma arma é um perigo. Mas a gente tem uma arma também dentro da boca, que é a língua, e se a gente não souber usar, a gente até mata com ela. Tiago capítulo 3, versículo 1 a 2. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Por quê? A gente vai usar a língua como instrumento para ensinar. Então, vai haver um rigor maior sobre nós, porque se a gente ensinar errado, a gente vai estar arrastando multidões para o erro. Então, vai ser muito mais cobrado. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Quem é perfeito aqui na terra? Ninguém. A gente tem que reconhecer que todos nós tropeçamos no falar. Todos nós. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, serão dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejo como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Amados irmãos, o que ele está comparando? Um navio imenso tem um leme, se for comparar a proporção do navio, é pequenininho, mas ele é capaz de direcionar aquele navio enorme. Um cavalo, você bota aqui na boca dele aquele pequena pecinha, mas você leva ele para onde quer. E ele está dizendo isso, se a gente tiver o controle da nossa língua, a gente vai controlar o corpo todinho. A gente vai controlar a nossa vida toda, porque a língua é uma perdição muito grande na nossa vida. E ele diz, se você controlar a sua língua, você controlou toda a sua vida, porque a parte mais difícil é a língua. Se a gente vencer a língua, a gente vence todo o resto de letra. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno.
Talvez uma das maiores fontes de pecado na nossa vida é a língua. Porque a gente muitas vezes peca com a língua sem perceber que pecou, porque já sai naturalmente. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. A nossa língua é chamada a ser consagrada a Deus, ou seja, a nosso falar tem que glorificar a Deus o tempo todo. E ele diz, com a mesma boca que a gente glorifica a Deus, a gente peca. A gente usa aquilo que é consagrado para Deus para pecar. Da mesma forma, da boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não se pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E esse mandamento fala, do não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Amados irmãos, é muito complicado a gente dar opinião sobre pessoas, sobre o que elas falam, o que elas fazem, porque a nossa visão é parcial. Nós não temos uma visão plena de todas as coisas, só Deus. Por isso Deus diz, olha, não julgarás, porque da forma que você julgar, você vai ser julgado. Deus nos alerta a não julgar, porque Ele sabe que o nosso julgamento é imperfeito. Ele sabe que o nosso julgamento é superficial, nós não temos como ter um julgamento verdadeiramente justo, só Deus pode julgar com justiça. Nós julgamos segundo o nosso parecer, segundo a nossa ótica, que é falho, porque a gente nunca consegue abranger uma situação por todos os lados, a nossa visão ela é parcial das coisas. Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi isso, puxa, quando eu te conheci, não gostava, tinha uma ideia errada de você, mas agora que eu te conheço, você é tão diferente. Olha a visão aí enganosa, Porque muitas vezes a gente se coloca no direito de julgar as pessoas e divulgar a nossa sentença das pessoas, e a gente está pecando seriamente fazendo isso, porque só Deus conhece, e pelo fato de nós errarmos também, nós nos tornamos incapacitados de julgar as pessoas, porque eu posso não cometer aquele erro que aquela pessoa cometeu e me sentir num patamar mais alto, porque eu não faço aquilo, e julgar a pessoa e divulgar o erro dela para todo mundo, só que eu não cometo aquele pecado, mas eu cometo outros, e isso me coloca na mesma condição daquela pessoa, e nós temos que ser muito cuidadosos com isso. Amados irmãos, usar a nossa língua de forma sábia e santa muda radicalmente a nossa vida. A gente precisa ter cuidado, porque existem pessoas que sentem um prazer muito grande em vir trazer toda a resenha da vida dos outros. Isso é muito perigoso. Isso tem que chegar na gente e parar, falar, peraí, meu irmão, ou minha irmã, o que você vai falar dessa pessoa, vai edificar a nossa vida e a dela? Vai ser bênção? Não, então não fala que eu não quero saber. Ou se chegou algo a você, que não passe de nós. Que não passe de nós. Dificilmente você vai ver se propagar uma qualidade de alguém, só se propaga os defeitos e os pecados. Qualidade, ninguém fala da qualidade de ninguém. Ninguém. Você não vê ninguém pelos corredores, já viu que fulano fez isso, que cara maravilhoso, você não escuta isso. Agora, se cometer um erro, aí a rádio corredor já corre para noticiar. E a gente, sem querer, às vezes, faz coro a essas coisas. A gente precisa ser muito cuidadoso, não julgar. Jesus falou, olha, você está preocupado com um cisco no olho do seu irmão e não vê uma trave no seu olho. Porque existe um problema muito grande. A lente que a gente usa para julgar o nosso irmão, ela é límpida, é muito clara, mas a nossa, quando a gente vai olhar para nós mesmos, existe uma barreira chamada orgulho que não permite ver nada errado em nós. Então, esse julgamento ele é injusto. Se a gente não ficar atento à palavra de Deus, se a gente não tiver entendimento da palavra de Deus, a gente sempre vai se julgar melhor do que os outros. Porque a gente pode até querer fazer uma avaliação sincera de nós mesmos. Nós vamos olhar para nós com sinceridade, mas a gente vai ver muito pouco, porque existe essa barreira do orgulho, em que a gente se vê tão certinho em todas as coisas, em que a gente acha que a gente
é o certo, em que tudo que a gente faz está bom, mas quando a gente olha para os outros, não há essa barreira do orgulho, ou a mesma barreira, ela vai se virar de uma forma diferente. Você vai ver tudo que a pessoa faz errado. E Jesus fala, hipócrita, deixa o cisco do olho do teu irmão, olha para a trava no teu olho. Então, amados irmãos, olhar com misericórdia para as pessoas, né? Você saber, puxa vida, não fosse a graça de Deus em minha vida, eu estaria fazendo pior do que ele está fazendo ou igual. Né? Paulo fala isso, olha, miserável homem que eu sou. Né? Ele fala, entre os pecadores dos quais eu sou o maior. Ele se denomina logo o maior dos pecadores, apóstolo Paulo. Por ter esse entendimento, falar, olha, o que eu sou hoje é pela graça de Deus. Não é porque se revelou em mim uma pessoa maravilhosa. Não sou pecador e sou imperfeito. Mas o que eu sou hoje é pela graça de Deus que manifesta a obra do Espírito em minha vida. E quando eu me coloco em posição de julgar alguém, eu estou tirando a glória de Deus na minha vida e colocando a glória em mim. Porque se eu me sinto no direito de julgar alguém, é sinal que eu estou num patamar de perfeição que me permite fazer isso. E eu tiro a glória de Deus para trazer para mim. Então, eu que sou bom, não é Deus que está fazendo em mim, mas sou eu que sou. E isso é muito perigoso. A gente poderia falar de muitos outros problemas da língua, mas eu estou me prendendo a isso porque é dentro do mandamento que está aqui hoje. Não levantar falso testemunho. O que entra pelo ouvido sai pelo outro, não pode sair pela boca. Eu conheci uma pessoa que fazia isso. Olha, deixa eu te contar uma coisa, mas não fala para ninguém, é entre eu e você. Aí contava. Aí ia lá para o outro, falava a mesma coisa. Olha, vou falar uma coisa, e assim ele contava para todo mundo. Aí um dia ele veio falar comigo, olha, deixa eu te contar uma coisa, você não conta para ninguém. Eu falei, eu acho que nem precisa, que você vai sair daqui e vai contar para todo mundo. Nem precisa. Então essas coisas a gente não pode. Eu tive um chefe que ele fazia uma coisa muito interessante. Se uma pessoa fosse fazer uma queixa sua na sala dele, ele chamava outra pessoa na hora. Uma vez o cara foi lá fazer uma fofoca minha, aqueles caras que gostavam de ver defeito, puxar o tapete dos outros para se mostrar, foi lá na sala dele. Ele era novo na empresa, esse chefe. Não, porque o Paulo isso, ele é mesmo. Paulo, vem cá. Assim mesmo. Entrou na sala, ele está falando isso. O que você tem a dizer? Na cara dele. Acabou, ninguém fazia mais isso lá. E ele nem era cristão, gente. Não era cristão, mas ele tinha esse entendimento. Então lá não se propagava fofoca, disse-me disse. Porque se viesse falar para ele chamava outro. É mesmo, vamos chamar ele aqui. Aí o cara ficava, não, vamos chamar aqui, vamos esclarecer. E ele fazia isso. Né? Então quando vier falar, olha fulano, você não imagina o que a pessoa fez. É mesmo, então vamos fazer uma coisa? Nós dois vamos passar a orar por ele. Né? Porque assim como a misericórdia de Deus alcançou a nossa vida, vai alcançar a dele também. Se Deus transformou eu e você, que somos pecadores, vai fazer com ele também. E você corta ali aquilo. A gente precisa olhar com misericórdia. Né? A igreja, irmãos, é uma mãe que acolhe. Né? Vem como estás. Jesus, ele acolhia o pecador em situação de pecado, mas a pessoa depois vai ser transformada. A gente crê que uma vez que você aceitou Jesus, você vai viver em novidade de vida, não porque você decidiu ficar certinho, mas porque o poder de Deus vai atuar na sua vida. Então, amados irmãos, a gente precisa, né, ser muito atento a esse mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas se for verdade e não for falso, eu posso falar? Não fale nada que não vá abençoar a vida do seu irmão. Não faça isso. Até porque em todas nossas falsas verdades, porque a gente dá o status de verdade ao que a gente acha, sempre vai ter alguma incorreção. Eu ouvi um testemunho, para encerrar, de uma mulher, que ela, acho que foi até no rádio que deu isso, ela era apaixonada pelo pastor casado, vivendo seu ministério, e uma vez esse pastor internou, e ela era enfermeira do hospital que ele estava. E ele tinha um sinal, né, na região íntima dele, e ela chegou na igreja e disse que tinha tido um caso com ele, e usou para dar credibilidade diante da mulher esse sinal que ninguém podia saber que ele tinha. O pastor foi afastado, dizendo que ele não tinha culpa, não tinha feito aquilo, a mulher largou ele, destruiu a vida dele. Anos depois ela foi na frente do púlpito em público e confessou que tinha mentido. E aí já era, destruiu a vida do cara. Destruiu. Para você ver, claro que ninguém vai chegar a um extremo desse, mas para você ver o que a língua pode fazer.
Ela usou um revólver? Não usou, ela matou aquele homem, destruiu o ministério dele. Depois a igreja foi buscar ele, porque ele ficou vivendo num sítio da igreja lá, afastado. Foi buscar ele de volta e falou: não, vocês vão buscar. E o estrago que foi feito? E o que se espalhou, que estou aqui agora? Como é que eu vou voltar? Não quis, ele não quis assumir de volta esse ministério. Isso foi contado, né? Foi até uma pastora que contou isso no rádio, falando sobre esse problema, né, da língua. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Você pode ferir uma pessoa e a pessoa carregar essa ferida pro resto da vida por causa de alguma coisa que você falou. Como também, irmãos, com a língua a gente pode levantar um caído, a gente pode erguer, porque usando a palavra de Deus, e é falando que a gente prega o evangelho, né? É com esse instrumento tão perigoso que a gente abençoa pregando o evangelho, a gente salva vidas, levanta o que está desanimado, o que está caído. Então vamos ser atentos a esse mandamento, né? A gente precisa ser muito cuidadoso com isso. Amém, igreja? Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos e agradecemos por estarmos aqui na tua presença essa manhã. Nós te pedimos, Senhor, abençoa o nosso dia com a nossa família, esse dia que é separado para ti, Senhor, e é separado também para nós na convivência familiar, no descanso. Abençoa, Senhor, tudo que acontecerá aqui nesse dia. Abençoa, Senhor, a aula do CETEB, abençoa a reunião dos casais hoje às 16 horas, o culto da família à noite. Nós consagramos tudo isso a ti, Senhor, para que tu tenhas plena liberdade de agir. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós, as nossas famílias e sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz.